Muitas notícias nesse vídeo aqui do canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Vamos embora, teve sorteio da Copa do Brasil, o Fluminense já sabia o seu adversário e agora já sabe aonde decide. Ótima notícia pro Fluminense, tá? E a gente vai falar aqui nesse vídeo também sobre, enfim, uma possível debandada, como é que funciona esse cenário, porque tem jogador que já tá, ó, picando a mula pra sair. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Um like aqui embaixo é sempre bem-vindo, a sua inscrição também, para você participar legal aqui com a gente. Vamos lá, tá? A notícia mais factual que acabou de acontecer é o sorteio lá na Copa do Brasil. Fluminense esteve, né, lá no sorteio porque está na semifinal da Copa do Brasil. Os jogos entre Fluminense e Vasco, Cruzeiro e Corinthians acontecerão ali na reta final do ano, só depois do Campeonato Brasileiro, nos dias 10 e 14 de dezembro, após o fim do Brasileirão, né? E a final acontece no dia 17 e 21 de dezembro. Lembrando que no caso da semifinal, pode ser que uma delas seja no dia 10, a outra no dia 11, porque, enfim, tem dois confrontos ali. Não necessariamente serão no mesmo dia da semana, né? Pode ser que seja no dia 10, já na quarta, ou no dia 11, que é a quinta. Pode ser que algum seja no dia 13, por exemplo, que é o sábado, e outro seja no dia 14, não tem a data definida ainda. Mas, lembrando aqui, tá? Vasco e Fluminense se enfrentam e no sorteio deu 100% positivo pro Fluminense, pra galera que gosta do Fluminense decidindo em casa, tá? Na semifinal, o Vasco vai mandar a primeira partida e o Fluminense vai ser o mandante no jogo de volta. E caso o Fluminense passe pra final, independente se for Fluminense ou Vasco, vai ser o mandante do jogo de volta da final também, contra Cruzeiro ou Corinthians. Então, voltando aqui mais uma vez, Fluminense tem o jogo de volta, tem o mando de campo no jogo de volta contra o Vasco. E passando para a final, quem passar de Vasco ou Fluminense tem o jogo de volta na final também. Eu diria até que isso garantiu que a final da Copa do Brasil, talvez a última torcida vai ver o seu time sendo campeão da Copa do Brasil em casa, já que ano que vem vai virar final única, e aí você depende do destino, de um milagre, igual foi, por exemplo, o Fluminense em 2023, né, na Libertadores, com a final sendo marcada pro Maracanã e a gente estando na final. Vai ser o último campeão, vai ser no Maracanã, porque mesmo se o Vasco passar da gente, deve levar o jogo pro Maracanã. Eu vi muita gente falando sobre o jogo da semifinal, já que ser garantido os dois jogos da semi no Maracanã. Existe um acerto entre a gestão do Vasco e a gestão do Fluminense para que os jogos aconteçam sempre no Maracanã com o público dividido. Esse acerto, do lado do Vasco, não da diretoria, mas dos jornalistas, da torcida, etc., eles dizem que esse acerto não é válido para o Campeonato Brasileiro. É importante dizer que a parceria, ela deu meio que certo. E vocês vão entender já por que o meio que certo. Porque teve uma confusão muito grande na venda de ingressos para a torcida do Fluminense no último jogo. À exceção disso, a parceria no geral deu certo. O Maracanã foi do Vasco no mando deles, que foi esse último jogo agora 2-0, com o telão pra eles, a locução da torcida pra eles, o hino tocando pra eles, como acontece no Fla-Flu, tá? O Fla-Flu, pra quem já foi em mando do Flamengo, sabe que é do mesmo jeito. E no Fluminense Vasco do turno, que a gente ganhou por 2-1, foi também nosso, como ele é habitualmente. Então, internamente é considerado que foi ótimo. O torcedor do Fluminense pôde estar lá, 10 mil tricolores, apesar de um público baixo de tricolores, 10 mil tricolores puderam estar no último jogo, o que, por exemplo, se o jogo for em São Januário, como parte da torcida do Vasco deseja, não teria talvez 10% disso. Então é um público muito pequeno. Parte da torcida deseja, mas desejos naturais de jogadores também, de staff, e até mesmo pensando em relacionamento com os patrocinadores, é levar esse jogo para o Maracanã. Pelo regulamento, semifinal e final podem ser disputadas em São Januário, tá? O limite ali é de 15 mil pessoas no mínimo para ter uma semifinal e uma final de Copa do Brasil no seu estádio. Então, a princípio,
não dá pra cravar que o jogo é no Maracanã, o jogo de ida, tá? O jogo da volta dá o mando do Fluminense, mas também é muito provável que seja. Pode ser em São Januário? Pode, mas é muito provável que seja no Maracanã. E aí, lembrando, qual que é a grande vantagem nisso? Além de tudo isso que eu falei, ativação comercial e tal, telão, locução e etc., tem o princípio do setor misto. O jogo de ida vai vender antes para os sócios do Vasco, o setor exclusivo do Vasco e os setores mistos, e o jogo de volta vai vender exclusivo para a torcida do Fluminense e os setores mistos primeiro para os sócios do Fluminense. Então, principalmente para o jogo de volta, a gente pode acabar vendo nos setores mistos uma maioria de vascaínos na ida, uma maioria de tricolores na volta. Vamos ver como é que vai ser. Lembrando que a decisão acontece, o jogo de ida acontece ou no Mineirão ou na Neoquímica Arena e a volta acontece no Maracanã. Vamos lá, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, por ação nossa aqui do Raiz Tricolor também. Muita gente tem perguntado, tem falado, tem questionado a situação dos jogadores após a chegada do Zubeldia. Zubeldia, ele não fez tudo que eu esperava, mas vamos para as informações que eu apurei, tá? Bem, ontem eu trouxe a notícia sobre o Júlio Fidelis, que é um jogador que o staff já acha que deva ter mais minutos, mas com a renovação do Samuel Xavier e do Guga, que por sinal é do mesmo empresário do Júlio Fidelis, o olhar está sendo muito mais para fora do Fluminense. Houve sondagem, houve contato do Botafogo com o staff do Júlio Fidelis, com interesse de levar o jogador para lá. Essa conversa não é que ela é que ela foi encerrada. Ela aconteceu isso até agora. O desejo do staff do Júlio Fidelis é dar prosseguimento pro assunto, tá? E de um outro clube do Brasileirão também aconteceu, pelo desejo de no ano que vem ter mais minutos. Só que além desses jogadores, outras informações também que eu tenho. Bem, vamos lá, tá? Lescano. Rubem Lescano não deve entrar mais em campo pelo Fluminense, tá? Isso é algo que já foi conversado, a saída dele está praticamente fechada, num retorno ao Paraguai na abertura da janela no final deste ano, tá? Por que eu uso praticamente fechada? Porque você não está assinado. Tá tudo certo, tá tudo determinado, tá tudo acertado com o clube paraguai. Tô tentando descobrir que clube é esse. Se ele tá voltando ao Libertad, se ele tá de repente indo para um dos dois maiores pro Olímpia ou pro Cerro. Não imagino que seja um clube. Até que me passou depois ali uma confirmação dessa notícia. Falou, cara, não é clube para se esconder no Paraguai, não. Porque lá ele tem um nome ainda muito forte. Tanto pelo que ele fez lá, quanto por ter vindo ao Campeonato Brasileiro e tal. É uma negociação, é um acerto por empréstimo e ele deve voltar ao Paraguai. Novamente, o acerto que foi feito, nem ele quer, é o desejo do Fluminense e é o desejo dele, principalmente, de jogar mais nesse ano. Lembrando que o Rubem Lescano foi comprado pelo Fluminense, tá? Na negociação do Fluminense, o Fluminense pagou cerca de, deixa eu pegar aqui o valor exato, aqui $5 milhões no Rubem Lescano, tá? E isso porque o Fluminense não tem 100% do jogador. Esse acerto inicial, como eu falei, é por empréstimo e, como eu falei, a não ser que haja uma reviravolta completa, porque ainda pode haver, por isso que eu uso o deve, né? Eu não uso aqui que ele não joga mais com certeza, mas ele não deve nem jogar mais, já tá tudo acertado para que ele não jogue mais pelo Fluminense até o final deste ano, indo por empréstimo de volta pro Paraguai. Sempre que a gente fala de Rubem Lescano, a gente fala de quem? La Vega. Sempre, né? Quase um siamês. E só para dar o percentual exato, o Fluminense possui 50% dos direitos do Rubem Lescano, os outros 50% são do Libertad, mas na parte do Fluminense ainda tem 10% pro representante do atleta, ou seja, o Fluminense pagou esses $5 milhões, pagou um bom dinheiro num jogador que se tinha uma expectativa muito alta e que em momento nenhum funcionou aqui. E nem foi utilizado, né? Sobre o La Vega, voltando. Sobre o La Vega, não existe nada certo, tá? Não existe, diferente do Lescano, que existe um acerto de volta ao Paraguai, não existe nada certo. Há a intenção ainda de buscar esses minutos a mais. Não há nada fechado, por exemplo, de retorno ao Uruguai, então o La Vega não está na mesma situação do Lescano dessa vez, tá? Ele só não está recebendo chances. É isso. Esse é o cenário, tá? Em relação a outros jogadores que podem, porventura,
sair dos garotos, o Davi Schwint, o Júlio Fidelis, eu já falei aqui, não tenho nenhuma informação nova, então não trago aqui, tá? Mas em relação aos dois gringos, o La Vega, a gente não sabe quanto o Fluminense pagou nele até agora, vai ter que esperar o ano que vem a saída ali da DRE para poder saber exatamente no balanço, mas o cenário efetivo é de que Rubem Lescano hoje é tratado já internamente, tratado por ele também como esse ciclo inicial dele no Fluminense paralisado por um empréstimo agora de volta ao Paraguai. Eu confesso que é difícil opinar. É bem difícil opinar sobre essa notícia. Porque eu posso opinar sobre o Lescano hipotético, que a gente desejaria ter tido o tempo inteiro no Fluminense, e que em nenhum momento apareceu. Eu posso opinar de que o Lescano em momento nenhum teve sequência de jogos, teve pouquíssima sequência, é bem verdade, ali com o Renato Gaúcho, um pouco antes do Mundial. Ali ele teve uma sequenciazinha de jogos, mas é meio bizarro que a gente olhe pro Lescano e veja que durante o ano inteiro no Fluminense ele chegou a 300 minutos, basicamente. Ele chegou após o Campeonato Carioca e tem 200 minutos na Sul-Americana e outros 100 em Série A e Copa do Brasil. A sequência que eu falei que ele teve, que ele foi titular contra a União Espanhola com o time reserva, ficou no banco contra o Botafogo e aí entrou seguidamente contra a Aparecidense, Sport e foi titular contra o San José. Nessa época ele somou o grosso das quantidades de minutos e voltou a entrar no jogo contra o Vitória depois de praticamente 4 meses fora do Fluminense. Ninguém consegue jogar futebol tendo essa sequência. Por outro lado também, ninguém que joga muita bola, treinador que nenhum que tá vendo o cara comendo a bola no treino, voando no treinamento, vai negar a escalação para esse jogador sem que se tenha um motivo minimamente lógico. Então, nessa dividida, sem a informação, eu prefiro não opinar de quem é o culpado. Fato é que o Fluminense gastou 5 milhões de dólares num jogador que não fez qualquer diferença na sua temporada nesse ano e que no ano que vem provavelmente vai estar de volta ao seu país de origem, emprestado, sem o Fluminense receber nem $1 milhão, não vai receber parte desse dinheiro. Enfim, Lescano tem contrato longo, a gente torce para dar certo. Tamo junto, até a próxima. Tendo mais informações eu trago. Valeu.